Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Divino Espírito Santo. Muito bem, meus amados, nós estamos aqui estudando a poderosa palavra de Deus. Nós estamos falando sobre a libertação profunda, as 3 etapas da libertação profunda. E nós estamos abordando muitos assuntos relacionados a esse tema. E nós abordamos esses dias 1 Samuel 28, quando Saul, que foi o primeiro rei de Israel, consulta uma adivinha. E aí, um espírito enganador se fez passar pelo profeta Samuel, filho de Ana, um espírito maligno, se passou pelo profeta Samuel. E se você observar no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, a feiticeira diz que viu um velho subindo das profundezas da terra, vindo das profundezas e subindo. E esse espírito enganador fala semelhantemente como Samuel falava, se passa por Samuel, e depois nós vemos aí a vida de Saul, que já não estava boa, ser totalmente destruída. E por que Saul se conectou a esse espírito? Desespero. Ele entrou no pecado do orgulho, que é o pecado original, foi o pecado cometido, foi o primeiro pecado cometido no céu. Então, nós vemos que o inimigo de Deus se orgulhou e quis ser igual a Deus. Diz que faria um trono semelhante ao de Deus, e ele caiu. Ele perdeu o seu estado original, sua posição, e foi expulso do terceiro céu e se estabeleceu como seu reino no segundo céu. Nós temos o primeiro céu atmosférico, aonde se encontra o sol, a lua, as estrelas. Nós temos aí o cosmos, o universo, que Deus mediu a palmos. Deus é tão grande que ele fez o universo. O universo tem fim, porque Deus mediu a palmos. É como o planeta também tem o seu limite. Deus deu limite até às águas. É bíblico isso. Então, Deus mediu os céus a palmos. Deus mediu o universo. Deu limite ao universo. Então nós temos o primeiro céu atmosférico, nós temos o segundo céu, aonde Satanás estabeleceu o seu reino falido, derrotado. Nós já sabemos o final de tudo isso, está na Bíblia. O final de Satanás e seus demônios e daqueles que foram seduzidos por ele é o lago que arde com fogo e enxofre. Inclusive é o final do anticristo, que vai ser o primeiro a inaugurar esse lago que arde com fogo e enxofre. Então nós vemos aí que há uma batalha, e nós estamos no meio dessa batalha. E toda a ira de Satanás é contra a humanidade, porque a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus fez o homem, Deus colocou o homem no jardim. O homem não era para querer consultar os mortos, porque os mortos não vêm trazer nenhuma revelação para ninguém. Quando alguém morre, se não estiver com Jesus agora, vai para o Sheol. O Sheol, lá em Lucas 19, é aquele lugar onde estava Lázaro no seio de Abraão, e um abismo separava quem estava ardendo, queimando, sofrendo,
quem fazia o mal, mas do outro lado era o paraíso, que era o seio de Abraão. Era chamado seio de Abraão, porque quem morria ia para esse lugar de alegria, de prazer. Mas, ao mesmo tempo, quem estava ali poderia ver quem estava sofrendo. E quem estava sofrendo via, veja que tormento, via quem estava no Sheol, do outro lado do Sheol. No mesmo lugar, só em compartimentos diferentes, em lugares diferentes, um abismo que dividia. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro, ele se declarou. Ele declarou que ele é o Filho de Deus, ele morreu e ressuscitou, e levou aquelas almas com ele, e aquele lugar que era o seio de Abraão, o paraíso, ele levou juntamente com ele para a Nova Jerusalém, que é a cidade santa. Amém? Lembra que Jesus disse lá em João 14, eu vou preparar-vos lugar, eu vou preparar tudo, mas quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. Jesus não está voltando, Jesus vai voltar um dia. Jesus não tarda, ele está voltando ainda, está longe. Não. Jesus um dia vai voltar. Não diga Jesus está voltando, diga Jesus vai voltar, voltará. Agora, antes de voltar, ele vai arrebatar a igreja. Agora, a igreja pode ser arrebatada a qualquer momento, porque eu acredito que o anticristo em figura humana já está no planeta. Ele pode arrebatar a igreja a qualquer momento. Mas também, você não sabe qual é o dia que o seu corpo vai ser desligado da terra. Se o seu corpo for desligado hoje, e sua alma se descolar do seu corpo, você tem certeza que você vai para a cidade santa, a Nova Jerusalém? E você vai chegar primeiro que os arrebatados? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 13, que nós os vivos, de maneira nenhuma, vamos chegar primeiro do que quem já morreu no reino de Deus. Então quem já morreu, quem aceitou Jesus e o corpo parou de funcionar, a morte não toca. Por isso que a Bíblia não diz que morreu. A Bíblia diz que dormiu. É uma maneira suave de dizer, olha, não morreu, que a morte não pode tocar. O espírito de morte não pode tocar. Quando a pessoa é desligada, o corpo dela, na hora ela é levada pelos anjos para a cidade santa. Nenhum espírito maligno ou espírito da morte pode tocar naquela alma. Aquela alma pertence a Deus. Lembre-se, estamos no meio de uma guerra e a guerra é pela sua alma. A guerra é por você. Só que, o que é que Deus fez? Quando Satanás caiu do céu e se estabeleceu no segundo céu, então, esse planeta, segundo os teólogos, acredita-se que ele já estava criado. Deus criou tudo perfeito. Mas a revolta de Satanás, porque ele caminhava por esse planeta antes da criação do mundo, e ele ministrava louvor a Deus, tanto no céu, como ele andando no universo. Há vários planetas no universo, há mais de 800 planetas, mas no planeta Terra, ele andava no brilho precioso, das pedras preciosas que havia em seu corpo. E do seu corpo saía som de adoração a Deus. E um dia ele disse, puxa vida, eu posso reinar também. Eu posso ser um Deus, eu posso ser semelhante a Deus. Mas ele não se sabe por quanto tempo, mas ele usou um poder de persuasão muito grande e convenceu a terça parte dos anjos que servem a Deus, serviam a Deus voluntariamente como eu e você. Mas eles caíram na lábia de Lúcifer, se revoltaram contra Deus, perderam o estado original e quiseram se apoderar de todo o universo, inclusive do planeta Terra. Deus fez o homem, Adão e Eva, colocou dentro de um jardim,
e disse ao homem: olhe, vocês podem comer de tudo aqui, mas não podem tocar naquela árvore ali. Deus só pediu obediência. Deu livre-arbítrio e deixou o homem decidir. Deus nunca quis que alguém servisse a ele por obrigação, ou como um robô programado com um chip no cérebro, programado para servi-lo. E o homem, Deus disse, você vai dominar todo o planeta, viu? Não é Lúcifer que vai dominar, não. Você vai cultivar a terra e vai dominar todo o planeta. Coloque o nome nos animais, domine tudo. Se multipliquem sobre a face da terra. Satanás, agora, ele sabia, Deus eu não posso vencer. Mas eu vou vencer essa criatura que Deus fez. Semelhante a ele, parecido com ele. Fisicamente, parecido com ele. Cabeça, tronco e membros. Que criatura é essa que está num jardim? Eu não posso tocar nele? Tem um corpo, tem sentidos, visão, audição, paladar, cheiro, tato. Satanás ficou com muita ira e inveja do ser humano. E aí começou a guerra. Como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, nossa luta não é contra os seres humanos. Se você está lutando contra a sua vizinha, seu marido, sua esposa, seu filho, seu neto, se há uma brigaiada dentro de casa, na vizinhança, você está lutando a batalha errada, você está na guerra errada, você está sendo enganado e distraído. Sua guerra não é contra esse ou aquele, a nossa guerra é contra os demônios, principados, potestades e dominadores. E como foi que eles então tiveram legalidade? Com o pecado da desobediência de Adão e Eva. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, em diante, que Jesus nos chamou, Jesus nos santificou, Ele nos lavou com o sangue dele, Ele nos santificou. Não é que você é uma santinha, um santinho que não erra. Não. Ele sabe que nós vamos cometer erros. Deus sabia que Saul iria cometer erros. Deus sabia que Davi cometeria erros. Que Abraão cometeria erros. Deus sabia que todos os homens da terra iriam cometer erros, falhas e pecados. Então Jesus assumiu isso para ele. O que é que Jesus fez? Já que o caráter do homem, a alma do homem, o espírito do homem foi danificado pelo pecado. E Deus é justo até contra o seu inimigo. Se o homem deu legalidade, toda a raça humana ficou debaixo de uma maldição, então o Filho de Deus veio voluntariamente para quebrar essa maldição. O que é que Jesus fez? Jesus pagou com a vida dele, tomando o meu lugar, tomando o seu lugar. Cada pessoa é um ser único. Ninguém tem a digital igual a sua. Tipo de cabelo. Você é único. Você é um ser único. Então Jesus não morreu simplesmente por todos, ele morreu por mim. Ele morreu por você. Aleluia. Não existe queridinhos de Deus. Todos nós podemos dizer, eu sou um queridinho de Deus, eu sou amado de Deus. Amém. Deus me ama, Jesus morreu por mim. Mas o inimigo não quer que você assuma isso. Ele quer que você se sinta mal, culpado, porque errou no passado, porque falhou. De repente você passou, sabe, por uma crise existencial, um trauma do passado, uma dor do passado. Você passou por uma derrota, você fracassou, você passou, sabe, perdeu um emprego, passou por um divórcio, passou por uma rejeição, passou por uma enfermidade, ou está passando por alguma situação difícil. E o inimigo quer que você acredite que você não é de Deus, que Deus não está com você. A guerra é para que você venha perder a fé naquele que já garantiu a tua vitória neste mundo e no porvir a vida eterna.
O homem passou a ser, sabe, um ser natural, a viver no natural. O homem passou a acreditar no que vê, no que toca, no que sente, no que cheira. Então a pessoa começa, sabe, a viver pelos sentidos. Medo, angústia. Mas Jesus, quando veio a este mundo, Jesus veio desmascarando. Nenhum dos profetas que viveram, nem os patriarcas, nem os profetas, fizeram o que Jesus fez, nem Moisés. Jesus desmascarou os demônios. Ele andava, ele chegava numa sinagoga ou na rua, os demônios manifestavam. E ele expulsava aquele espírito que estava causando gagueira, cegueira, espírito surdo e mudo, espírito epilético, espírito de paralisia. Pessoas aqui nesse ministério curadas do espírito chamado câncer, espírito chamado AIDS. Como é que vencemos isso? Quando nós, como seres humanos, assumimos o que Jesus já nos deu na cruz. Ele deu a você o direito de ser filha, filho de Deus. Amém? Mas se você se sente o verme do carrapato, se você se sente culpada, culpado, nunca você vai andar no poder do Espírito. Nunca. Então, Saul no desespero, é o que muita gente faz. No desespero, ele pecou contra Deus e em pecado queria solução. Deus não age assim. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Se você quer vitória na sua vida, você tem que consertar o altar do seu coração. Você tem que consertar o altar para o fogo descer. Elias foi lá, reparou o altar de Deus. Ali estavam os profetas de Baal. Elias reparou o altar. E depois que reparou o altar, quando orou, o fogo desceu. Nós precisamos reparar o altar da nossa vida, do nosso coração, do nosso ministério. E o ministério começa dentro de você. Você tem um ministério. E através de você, outras pessoas serão tocadas. Amém? Outras pessoas que não têm o conhecimento que você tem. Agora você está adquirindo conhecimento que você foi chamado para trazer o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem que ser trazido a esse planeta. Adão perdeu a chave da autoridade. Jesus pegou de volta e deu a mim e deu a você. O que vamos fazer com essa chave? O que vamos fazer com a armadura de Deus? O que vamos fazer com esse poder? O Espírito Santo que está disponível, que está conosco. Saul, ele começou a se desesperar, porque ele queria, sabe, a solução imediata. É isso que as pessoas querem. A solução agora, para já. Ele queria agora. Mas aí, quando ele foi buscar na feitiçaria, no ocultismo, ele foi enganado. Ele foi enganado. Mas quando Jesus, ele estava em figura humana, ressuscitado, lá em Atos 1:8, ele disse: vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas na Judéia, na Galiléia, em Cafarnaum, até aos confins da terra. Ele disse em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Estes milagres vão acompanhar aqueles que creem. Não é aqueles que são santinho do pau oco. Não é aqueles que são, sabe, demasiadamente justos, sabe, legalistas. Mas quem crê, os milagres vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, não é no nome de uma igreja, de uma religião, desse ou daquele. Em meu nome expulsarão os demônios. Ele mandou expulsar demônios.
falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não fará mal nenhum, se impuserem as mãos sobre os doentes, que eles ficarão curados. Em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, depois alguém confere para mim se é isso mesmo. Eis que vos dei autoridade e poder para pisardes em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos causará. Nenhum dano vos causará. Poder, 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 poder. Precisamos de poder. Precisamos de poder para andar nesse mundo. Esse mundo está em trevas. Como é que você vai libertar seu filho, seu marido? Como é que você vai vencer as hostes do inferno? Primeiro passo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Segundo passo, depois que aceitar Jesus e ser batizado nas águas, buscar o batismo do Espírito Santo. Então você precisa pedir a Deus: Senhor, Jesus, me batiza com o teu Espírito Santo. Até você ser batizado, orar, jejuar, permanecer com Jesus. E depois que tudo isso acontecer, você precisa, você precisa andar em vigilância. Vigiar e orar. Vigiar o que você pensa. Você precisa vigiar o que você sente. Porque Satanás não vai desistir de mim. Ele não vai desistir de você. Enquanto você estiver vivo, ele vai querer acabar com a sua vida. Eu lembro, e eu sei que muitos de vocês aqui receberam livramentos de morte na vida. Eu lembro de algo que aconteceu quando eu tinha, eu acho que 6 anos de idade. 6, 7 anos. Eu caí num rio onde muita gente já morreu. No Rio Açu. Eu estava com o meu pai e veio algo como uma voz e disse assim: pule daqui da barreira. E eu pulei para mergulhar. Só que eu 5, 6, 7 anos, não sabia nadar. E eu fui levado pela correnteza para as profundezas daquele rio. Deus me colocou num lugar, e eu me lembro muito bem, antes de eu ser retirado desse rio, depois de muito tempo, meu pai e os amigos de meu pai mergulhando e procurando. Acabou a minha respiração lá no fundo do rio. Eu lembro que eu me acalmei, eu fui me acalmando, bati com as mãos na areia, ainda vi um pouco da areia subir, a água muito gelada lá no fundo, e acabou a minha respiração, não tinha mais como sustentar aquilo, e eu puxei o ar e respirei debaixo da água. Eu respirei e não acreditava que eu estava respirando, respirei de novo, não acreditava. Eu digo: meu Deus, eu estou respirando debaixo da água. E de repente uma mão veio e me puxou. E hoje eu estou pregando para vocês aqui. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai sofreu um acidente de carro. Antigamente, as pessoas no interior andavam assim. Eu estava no colo da minha mãe, do lado esquerdo, perto do motorista, meu pai. Meu irmão do lado direito, um ano mais novo do que eu. Uma família, eu acho que tinha 4 pessoas atrás com uma criança. E o carro capotou. Meu irmão voou pelo para-brisa da frente, caiu do outro lado de uma cerca onde tinha animais, vacas, animais. A criança voou pelo para-brisa de trás e morreu. As pessoas atrás tiveram a clavícula, o braço quebrado, problemas no pescoço. Meu pai, quando a parte de cima do carro desceu sobre a cabeça dele, ele levou 65 pontos na cabeça. E eu e minha mãe, que vocês veem, sempre está aqui na igreja, não sofremos, eu não sofri um arranhão. Minha mãe ainda sofreu um problema na coluna. Um problema na coluna. Minha mãe ficou com um problema na coluna. Até hoje,
A coluna dela, ela é alta, um lado mais alto do que o outro. Eu não sofri um arranhão. Um arranhão. Quantas vezes Deus te livrou? Ele tem plano com você. E aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la. Amém? Amém? Vamos lá. Vamos ver como é que Deus quer que o reino dele avance. Atos capítulo 19. Olha, eu poderia dar muitos exemplos. Poderia dar Atos 8, onde Filipe chegou em Samaria. E o reino de Deus ali avançou. Mas vamos ver aqui o que diz em Atos 19, no versículo 11. Repare, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Deixa eu dizer o que é milagres extraordinários. Quando você começa a se santificar, orar, jejuar, ler a Bíblia, você permanece com Deus, você gasta tempo a sós com Deus, Deus não vai fazer, sabe, milagres num nível, apenas um resfriado, uma dorzinha de cabeça. Não. Deus vai começar a curar cancerosos, aidéticos, paralíticos, abrir os olhos aos cegos. Deus vai começar, sabe, se Ele te chamou para financiar uma obra, o dinheiro vai começar a chegar para você. Sabe, Deus começa a fazer algo tremendo, extraordinário. Agora, a questão é, você tem fome e sede de Deus? Ou você está satisfeito? O grande problema é que a pessoa chega na igreja e ela foca no título. Eu sou um diácono, eu sou um pastor, eu quero ser um presbítero, eu quero ser uma diaconisa, eu sou dirigente do círculo da oração, uma missionária. Uma vez eu atendi, pastor João Lima deve lembrar disso, uma senhora que chegou dizendo, pastor Charles, eu sou bispa, a apóstola. Eu pensei que era brincadeira dela, ela falou, eu sou a bispa fulana, a apóstola sacerdotisa, eu sou cientista da Bíblia. Isso foi a apresentação dela, para eu apresentá-la no rádio. Dizer, olha gente, quem está aqui conosco é a pastora missionária, profetisa, bispa, apóstola, cientista da Bíblia. Eu ia dizer, quase deusa. Uma quase deusa. As pessoas estão buscando isso. Deus quer, independente que você seja um apóstolo, um obreiro, um membro, o porteiro da igreja, Ele quer que você saiba que você é uma filha, é um filho, e que você tem a responsabilidade de trazer o reino de Deus para o seu ambiente. O ambiente do trabalho. Sabe, hoje as pessoas, elas levam a religião. Eu sou católico, eu sou evangélico. Eu não misturo com o católico, eu não misturo com aquela que é espírita, eu não misturo com esse ou aquele, eu sou. Deus não quer que você diga eu sou. Deus quer que você manifeste quem Ele é. Ele pode dizer eu sou. Amém? Amém. Então, como é que esses homens viviam? Veja que coisa. Então, diz aqui, repare, Deus fazia, esses homens dependiam de Deus. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e levava para os doentes tocarem. Hoje, se Deus começa a operar alguém através de alguém assim, sabe o que é que vão dizer? Idolatria. Estou idolatrando o pastor Paulo. Então vai fazer o que o pastor Paulo fazia? Vai pagar o preço que esse homem pagou para receber uma unção que até a roupa do corpo dele, até os lenços que o homem usava, curava os doentes e os demônios não resistiam e o reino de Deus avançava e as portas do inferno é que fechavam as portas. Hoje nós vemos a igreja que fecha as portas e os crentes com medo disso, daquilo, dessa ou daquela doença.
Mas aqui diz que as doenças é que fugiam, os demônios é que saíam. Eram os demônios que saíam. Amém, igreja? Amém. Olha o que diz aqui, vamos ver. Esse Deus mudou? Não. E diz, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levava para os doentes tocarem. E quando esses tocavam neles, ficavam curados. De outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome de Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles, pelo poder do nome de Jesus, veja, tem que usar o nome de Jesus com unção. Para usar o nome de Jesus sem comunhão com Jesus não funciona. É por isso que tem gente em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não acontece nada. Porque ela não tem comunhão com Jesus. O nome de Jesus funciona naquele que anda com Jesus, que está ligado à videira verdadeira. Aleluia. Amém? Amém. Há pessoas que fazem até piadas, zombam do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, o mesmo que havia outro Jesus. O mesmo que Paulo anuncia, eu mando a vocês, saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era o grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles, olha, a diferença na escala de demônios, viu? A diferença. Há demônios no reino de Satanás que no reino de Deus, antes de serem demônios, eram anjos que serviam a Deus, eles eram anjos de guerra, anjos guardiões. Há anjos que eram anjos, sabe, apenas do louvor. Então, há uma diferença de tamanho, de força, há uma diferença. Há demônios que você vai lá e fala, sai, e o demônio sai. Há demônios, há tipos de demônios que só saem com jejuns e orações. Veja, aquele demônio que Daniel enfrentou era o príncipe da Pérsia, responsável pela desordem num país inteiro. E Deus enviou o anjo Gabriel, e esses demônios resistiram ao anjo Gabriel. Deus mandou Miguel com o seu exército. É uma guerra. É uma guerra. Quando você está enfrentando algo, se você estiver enfrentando, seja qual for a enfermidade, dependendo da enfermidade, há um nível de guerra. Por que tem pessoas que não conseguem vencer o espírito do câncer? Porque é um nível de demônios. Ela vai ter que, sabe, os homens de Deus vão ter que estar na unção, estar no nível de unção para combater aquele tipo de demônio e expulsá-los em nome de Jesus. Os homens e mulheres de Deus. A igreja tem que estar unida em oração para vencer alguns tipos de demônios. É por isso que Satanás não quer ver a igreja unida. Ele quer colocar o coral, briga no coral, briga de um pastor com outro, mágoa, sabe, ressentimento, guerra por causa de título, e por aí vai. É por isso que há distrações, sabe, preocupação com dinheiro, isso e aquilo, sabe, as igrejas hoje preocupadas com a ostentação de templos, distrações. E não o avanço de pessoas sendo curadas, libertas, almas sendo ganhas de verdade, transformação de vidas. Nós queremos transformar o templo. E as transformações de vidas? O reino de Deus, Deus conta conosco para o reino dele avançar. Mas o que é que acontece? As pessoas estão nas igrejas, só sentadas, aprendendo, engordando de conhecimento, tendo conhecimento desse ou daquele, sabe? Eu vou buscar na internet aquele pastor que prega assim, aquele outro que ensina desse jeito, aquela profetisa do mando da live, do mistério. E ela, que é uma filha de Deus, um filho de Deus, não está fazendo nada pelo reino de Deus. Ela quer só receber, ela quer só conhecer, ter conhecimento teórico, ter conhecimento disso ou daquilo, receber.
Mas Deus quer que você aprenda a dar. Ele quer sua vida. Ele quer seu tempo. Ele quer o seu dinheiro. Ele quer o seu corpo. Ele quer suas mãos para curar. Ele quer o seu amor para alcançar as pessoas. Amém? Amém? Amém. Olha o que diz aqui. Vamos ver aqui. Que coisa interessante, viu? Esse estudo é muito importante. Olha, você que está me assistindo aí no YouTube, quando você dá um like, você está ajudando o canal, dizendo que você está gostando do conteúdo. Quando coloca comentários, você está ajudando o canal. Quando você compartilha, você está ajudando o canal. E eu acredito que outras gerações vão aprender, vão ouvir esse estudo em nome de Jesus. Amém? Então esses filhos de Cefa, né, queriam usar o nome de Jesus sem ter comunhão com Jesus. É aquela pessoa que quer a cura divina, aí você diz, quer aceitar Jesus? Quero não. Eu não quero agora não. Quero Jesus não. Se tu não quer Jesus, criatura, quem é que vai entrar em você, pelo amor de Deus? Se Jesus não entrar na tua vida, quem é que vai entrar? Só existe luz e trevas, o bem e o mal. Se você rejeita o bem, quem que vai? Você acha que o mal vai respeitar você? O mal não vai respeitar. Jesus só entra se você deixar, se você quiser. Mas os espíritos malignos são ladrões. Ladrão pede para entrar na casa de alguém, ele veio matar, roubar e destruir. Amém, igreja? Amém. Agora, vejam que coisa. Então, versículo 16, o homem que estava dominado pelo espírito mal, os atacou, bateu neles com tanta violência, que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. Isso aconteceu, eu estava vindo de um programa de rádio, estava acontecendo um culto evangélico. Foram alguns anos atrás, não é? E eu estava num período de jejum e oração. É muito importante você jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Você pode jejuar na quarta-feira, de 7 da manhã a meio-dia. Eu costumo jejuar, geralmente, de 7 da manhã ou 8 da manhã até 4 horas da tarde. 4 horas da tarde é o jejum que eu procuro fazer o mais curto. Mas cada um deve fazer de acordo com a sua condição. Toda quarta e sexta, um jejum de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Então, é muito importante, 2 vezes por semana, você fazer isso. Você pode fazer mais, mas no mínimo 2 vezes por semana. Porque o jejum vai abrir o seu espírito para receber mais de Deus. Amém? O jejum vai ajudar sua mente, sua alma a focar no reino de Deus. Quando você lê a Bíblia, você vai entender. Quando você orar, você vai ouvir a voz de Deus. Você está focado em Deus. Então, você vai receber mais de Deus e, consequentemente, mais poder de Deus na sua vida. Então, eu estava nesse período, jejuando 2 vezes por semana. E aí, eu estava vindo de um programa de rádio, estava uma gritaria. Uma gritaria. Uma mulher manifestou num apartamento, nesses blocos, com várias pessoas morando, apartamentos. E essa mulher, ela destruiu o equipamento de som dos crentes e colocou os irmãos para correr. Eles correram na rua. Ela correu atrás e bateu em alguns deles. E juntaram homens para segurar ela. E aí, com muita dificuldade, colocaram ela dentro de um quarto. Ela rasgou as roupas dela. E ficou praticamente nua dentro do quarto. E os irmãos, com a mente religiosa, eles ficaram ali com medo até, alguns feridos. E disseram, nós não podemos expulsar esse demônio, não jejuamos, não oramos. Mas vocês estavam orando, vocês estavam num culto. O demônio quebrou tudo, acabou com tudo, como é que pode? Aí uma irmã me viu de longe e disse, é o pastor Charles. Pastor Charles, pelo amor de Deus, nos socorre aqui. Uma irmã, uma pessoa manifestou, quebrou tudo. Tudo nosso aqui do equipamento de som.
e colocou umas 50 pessoas para correr aqui, acabou o culto. Aqui na frente do prédio. Eu falei, mas ela é crente? Não, é uma vizinha, manifestou, quebrou tudo aqui. Agora está lá dentro. E eu cheguei, tinha uns irmãos internos, eu digo, irmão, estou vindo do rádio. E no rádio ninguém vê como a gente está vestido, eu estou aqui, não estou nem com roupa. Tem roupa de crente, existe roupa de crente, nem com roupa de crente, mas tem pastor, tem algum pastor? Tem, mas o pastor, eles rasgaram a roupa lá, pegou o pastor pela gravata, e puxou a gravata do pastor, quase enforca o pastor. E eu falei, tudo bem, vamos lá. E quando chegamos ali, eu falei para a mãe dela, posso entrar? Pode. Quando eu entrar, irmã, a senhora pega um lençol, joga em cima dela. Não por causa dos irmãos, oh, está nua. Não, não é por causa da gente ver ela nua, não. É por respeito a ela. Por respeito a uma pessoa que está possuída, certo? E que o demônio fez isso para envergonhar ela. Eu falei, demônio, ela quebrava as vidraças com os pés, ela dava soco e quebrava as vidraças. E quando eu entrei pela graça de Deus e misericórdia, eu falei, demônio, cai de joelho, coloca a mão para trás. Irmã, põe lá a toalha em cima dela, o pano lá, e a mãe enrolou ela com um lençol. Expulsei o demônio e falei, demônio, em nome de Jesus, sai. A moça não sabia nem o que estava acontecendo. Envergonhada, chorando. E ela foi liberta para a glória de Deus. Amém? Naquele lugar onde Satanás envergonhou um culto, Deus já tinha providenciado, por causa do nome dele, alguém, fui eu, mas poderia ser qualquer outro, que estava passando ali e estava alinhado com a palavra para avançar o reino de Deus e envergonhar aquele espírito. E o nome de Jesus foi o quê? Quando é que o nome de Jesus é glorificado? Na cura divina, na libertação, nos milagres, em vidas sendo salvas. Amém? Em vidas transformadas. Aí diz aqui, ó. Todos os que moravam em Éfeso, todos, judeus e não judeus, souberam disso. É a propaganda de Deus, viu? Quando Deus cura o canceroso, o aidético, o paralítico, o cego, Ele está fazendo propaganda do reino dele e avançando o reino dele. Todos ficaram sabendo, ficaram com muito medo. E o nome de Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas erradas, mas que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria, ocultismo, consultavam os mortos. Morto não vem falar com ninguém. São espíritos enganadores. Enganadores. E aqui diz, muitos que praticavam feitiçaria. Eles não iam só receber. Não, eles praticavam. Ajuntaram seus livros e trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50 mil moedas de prata. Depois tu faz aí o cálculo, certo? Então, 50 moedas, uma moeda de prata, uma moeda é equivalente a um dia de trabalho. Então, aqui eles... Quanto é um dia de trabalho hoje aqui no Brasil? Faz o cálculo depois, tá? O total chegou a 50 mil moedas de prata. 50 mil dias de trabalho de cada pessoa. Então, assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Glória a Deus. Amém? Como é que era? Era um evangelho morno, é? Era um evangelho de poder. Hoje em dia, se você vai em algum lugar, sabe, não há manifestação e nem a liderança quer que ore por enfermo ou expulse demônios. Por quê? Porque eles querem uma igreja light.
Não vamos mexer com o inimigo não mexe conosco. É o próprio inimigo dominando a mente das lideranças, para que o reino de Deus não seja manifesto. O reino de Deus expõe as doenças. O reino de Deus expõe os demônios. Quando você chega na sua empresa, na loja, no lugar onde você trabalha, o reino de Deus acompanha você. E os demônios ali sabem que não podem lhe tocar e que tem que sair daquele lugar. Porque você é a autoridade ali. Amém? Amém? Você é a autoridade de Deus ali. Você foi plantado por Deus ali. Agora, como ativar isso? Como liberar isto? Você precisa buscar. A igreja que vai liberar isso é a igreja da comunhão com Deus. Nem toda a igreja é noiva de Jesus. A noiva de Jesus está dentro das igrejas. Há pessoas que é noiva de Jesus. Anda com Jesus. Mas nem todas as igrejas que existem são a noiva de Jesus. Entenda isso. Nem todos os que estão na igreja são trigo. Existe o joio e o trigo. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Sabe por quê? Porque muitos só querem receber, mas não querem se tornar um instrumento de Deus na terra. Um instrumento. Se você amar a Deus... Para isso, é necessário desativar... Se você amar a Deus... Google, não se mete na pregação. Se você amar a Deus... E é porque está no modo avião aqui, viu? Toda vez eu esqueço de desligar esse áudio. Então, se você amar a Deus... Veja, uma das coisas que atrapalham, para encerrar, atrapalha o avivamento. Vou falar de algumas coisas. Lá em Atos, capítulo 5, havia um casal que estava sendo ministrado por um grande homem de Deus. Quem era o pastor daquela igreja de Atos, capítulo 5? Quem era? Alguém lembra, não? Quem era? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava numa unção tão grande que até a sombra do homem curava. O avivamento era tão grande que quando alguém morria, morreu uma mulher lá, uma senhorinha de 80 e poucos anos, que confeccionava a roupa dos apóstolos. Sabe como era a fama de Pedro? Se Pedro tivesse aqui, isso não teria acontecido, ela não teria morrido. Foram lá chamar o homem, chama Pedro. Ô Pedro, está aqui as roupinhas que ela estava fazendo, estava costurando, ela ajudava todo mundo, Pedro. Era uma pessoa tão boa, e não sei o quê. Pedro foi lá e ressuscitou a mulher. Olha a unção. Olha o reino de Deus avançando. Pedro orou, a mulher voltou à vida. A igreja hoje já dizia, a irmã fulana já tem 84 anos, chegou o tempo dela. Tchau, irmã. Deus abençoe. Console a família. Veja Pedro. Foi lá e disse, está certo. É isso que a igreja quer? Querem ela de volta? Vamos orar. E a mulher veio de volta para servir a Deus, mesmo que morreu depois de um tempo, como Lázaro, que Jesus ressuscitou, mas Lázaro morreu. Ou ele está vivo até hoje? Mas o reino de Deus avançou, está avançando. Amém? Amém. Nos últimos dias, essa unção maior do que a unção desses primeiros séculos da igreja primitiva, ela será derramada antes do arrebatamento. Mas você sabia que tem gente que não vai pegar essa unção? Ananias e Safira, num avivamento desse, o pastor deles não era, sabe, não era um servo pequeno como Charles Rodrigues, era Pedro, o apóstolo Pedro. E Ananias e Safira fizeram um voto a Deus, pegaram uma parte do dinheiro
Sabe por que Deus não gostou do que eles fizeram e eles perderam até a vida? Deus não gosta de quem desconfia dele. O que chama a atenção de Deus é confiança, é fé. Aleluia. Pegaram o dinheiro, Senhor, nós vamos entregar tudo. Deus não pediu nada, Deus não usa dinheiro. Mas o avivamento, no lugar onde tem homens e mulheres ungidos, você vai ver morto ressuscitando, pessoas sendo curadas, mas pessoas também podem arriscar suas vidas no avivamento. No verdadeiro avivamento. Marido, é o seguinte, caso Deus pague, é muito dinheiro para dar na igreja. Caso Deus, sabe, aconteça algum problema, vamos pegar uma partezinha desse dinheiro e deixar guardado? Deus não gostou disso. E por causa disso, eles perderam a vida. E poderiam ter vivido uma vida plena no maior avivamento que aconteceu na terra até hoje. Porque o avivamento maior está por vir, antes do arrebatamento. Mas eles perderam. E muita gente está perdendo a vida. Você sabia que muita gente poderia estar viva ainda, mas morreram. O câncer levou, a AIDS levou, a bebida levou, as drogas levaram. E muitos tiveram a oportunidade de estar numa igreja, de ouvir a palavra, mas simplesmente não quiseram compromisso com esse Deus. Então, para encerrar, vamos ver aqui. Falta de perdão. Falta de perdão vai impedir você de entrar no avivamento, na vida que Deus quer dar para você. Deixe para Deus, não importa se a pessoa merece, se ela quer o teu perdão ou não. Perdoe, siga em frente com a sua vida. Amém? Amém. Mania de perseguição. Aquela pessoa que está preocupada, o que é que estão dizendo de mim, o que é que estão pensando de mim, sabe, estão me perseguindo, estão querendo o meu mal, e não sei o que. É uma distração do diabo. Foca em Deus, porque teus inimigos virão por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos. Amém? Amém. Satanás quer atormentar você. Ele quer que você viva atormentado, atormentada. Autoestima baixo, medo da rejeição. Será que vão me aceitar? Sabe? Será que gostam de mim? Sabe? Será que estão gostando de mim? Será que vão aceitar minha decisão? Medo da rejeição. Medo de envelhecer só. Muita gente está passando por isso. Próxima semana vamos falar sobre isso. Medo de críticas. Dependência de aceitação. Sentimento de inferioridade. Próxima semana. Nós estamos na 4ª parte do nosso estudo. Na 5ª parte do nosso estudo. Vamos falar sobre isso. O inimigo usa até familiares. Olha, sentimento de inferioridade. O inimigo usa alguém, até familiares ou amigos, para zombar ou criticar. Você não dura com ninguém. Quando você diz que conhece uma pessoa maravilhosa, alguém diz, duvido que vai casar ou que vai durar esse relacionamento. Então, as pessoas estão passando por isso. Demônio da acusação. Ele diz que o seu pecado não tem perdão. Tem gente vivendo assim. Vivendo dessa maneira. Eu atendi esses dias, conversei com uma pessoa, uma jovem, quase 1 hora. Conversei com uma jovem. Sempre nesses estudos, eu nunca vou citar nomes de alguém. E se eu citar um nome, se o nome da pessoa for Zefinha, eu vou colocar a Dona Rafaela. Para ninguém saber quem é quem. Mesmo em outros países, em lugares que eu passei. Então, conversei com uma pessoa, não é? E eu falei para ela, como é que está a sua vida? Essa mulher casou com um homem que se mostrava ser muito bom. E esse homem trabalhando fora, viajando, ela descobre que esse homem tem outra família.
tem outros filhos, depois de 9 anos de casado. E esse homem, depois de um tempo de casamento, se mostrou agressivo, batendo nela de maneira que ela foi procurar até a justiça, proteção da justiça contra ele. E ela descobriu que até uma outra ex-mulher dele, tem filho dele, nem quis que ele registrasse o filho e morre de medo dele até hoje. Chegando na igreja, a liderança da igreja, por falta de conhecimento, muita gente está, sendo liderado por líderes cegos. Falta de conhecimento diz, olha, a irmã não pode cear, não pode ser nada na igreja. Não pode cear, não pode ser nada na igreja. Quer dizer que o marido dela bate nela e quem é punido é ela. A pessoa que quer a ajuda de Deus, que quer comunhão com Deus, não pode ser batizada nas águas, não pode participar da Santa Ceia, ela não pode fazer nada para Deus na igreja, porque o marido foi embora com outra, ou porque o marido batia nela. E as irmãs disseram, olha, vocês têm que orar mais e jejuar mais. Mas o homem não quer. E a Bíblia diz, como saberás, mulher, se salvarás o teu marido? Próxima semana, no próximo estudo, vamos abordar esse assunto também. Tem muita gente na igreja, mulheres, sendo até espancadas. E chega para a liderança diz, ore, jejue. Eles não têm resposta, a não ser essa. Ó irmã, ore e jejue. A irmã não vai cear, a irmã está de banco, e a pessoa está sofrendo em casa, ainda tem a rejeição e a punição injusta dentro de uma igreja. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Obrigado pelo seu tempo, você que está aí acompanhando esse estudo, as 3 etapas da profunda libertação. Deus abençoe a todos, de fé em fé, de glória em glória, de triunfo em triunfo. Dá glória, irmão! Glória!